É uma alegria imensa estar aqui, especialmente para falar de um tema tão interessante como o autoconhecimento, que embora de alguma forma ele possa até já estar um pouco batido, a gente conhece muito pouco sobre isso. Afinal de contas, falar sobre autoconhecimento é falar sobre os meus gostos, é falar sobre as minhas preferências? Será que é falar sobre os meus desejos, quem eu sou, como é que eu me coloco diante das pessoas? Ou será que tem coisas muito mais profundas que nós precisamos observar? Primeiramente, vamos definir, vamos alinhar o que é autoconhecimento. Segundo o irmão Grimm, um dos mentores desta casa, autoconhecimento é a consciência de si mesmo, nos nossos potenciais, das nossas limitações, somos nós sabendo e conhecendo o que queremos ser. De Savall, um filósofo e escritor, diz que autoconhecimento é você se conhecer para reconhecer na sua vida quem você é, o que você quer, o que você não quer e separar isso de tudo aquilo que vem de fora, de toda intenção mundana. Mas para que autoconhecimento? Por que isso é importante? Uma escritora francesa chamada Anaïs Nin fica famosa por seus diários. E os diários, se alguém já trabalhou nisso, entende o tanto que nos ajuda no autoconhecimento. E quem nunca fez isso, é um exercício prático, muito bom. De você rever o seu dia, de você rever as suas reações em relação aos seus acontecendo. E Anaïs Nin, através das suas vivências, das suas experiências e, sobretudo, das suas reflexões, ela chegou à conclusão de que nós não vemos as coisas como são. Nós vemos as coisas como nós somos. O irmão Grimm, falando nisso, diz que o homem tem necessariamente que operar o autoconhecimento. Porque quando ele faz isso, ele alarga a percepção do seu mundo interior e aumenta os horizontes do mundo exterior. E isso é condição fundamental para a evolução. Percebam que esse alargamento da percepção do mundo interior e o aumento dos horizontes do exterior é exatamente fazer um novo olhar. A cada momento em que a gente se conhece um pouco mais, o nosso olhar se diferencia e a nossa evolução acontece. Mas como fazer isso? Todas as vezes que a gente quer estudar sobre algum assunto, a gente recorre a livros, recorre a palestras, aos podcasts, né, para ser mais moderna. Mas como autoconhecimento é um pouquinho diferente. O grande livro a que a gente recorre no autoconhecimento somos nós mesmos. E a melhor forma de fazer isso é através de perguntas. Muitas vezes a gente fala em afirmações, mas as afirmações correm um risco grande de elas serem mnemônicas, de a gente ficar repetindo e aquilo não veio de dentro. Mas quando a gente se faz perguntas, a gente se pede respostas. Perguntas do tipo: quem eu sou? E quem eu quero ser? O que eu estou fazendo e o que eu gostaria de fazer? Onde é que eu vivo? E onde eu gostaria de ir ou estar? Que tipo de relacionamento
eu tenho e que tipo de relacionamento eu poderia ter. E é claro que aqui nós estamos falando de um relacionamento de uma forma bem ampla, porque se a gente reparar bem, nós temos um padrão de relacionamento. O padrão de relacionamento nosso com nossos amigos é o mesmo padrão de relacionamento nossos com nossos companheiros e assim com as pessoas, com as outras pessoas com quem nos relacionamos. Mas se a gente tem um olhar mais filosófico da vida, essas perguntas vão ficando cada vez mais incômodas. E a gente passa a se perguntar quem sou eu de verdade. Não aquele eu que eu respondo com meu nome, com minha profissão, com o que eu faço, com o que eu gosto, mas quem sou eu de verdade? Eu comigo, eu e minha cabeça no travesseiro. O que eu me respondo? Qual que é o sentido da vida para mim? Eu recebi esse presente e o que eu acho dele? Sabe? Que sentido eu dou a esse presente que eu recebi? Esse fazer tantas coisas que é o tem que fazer, né? Eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, eu tenho que fazer a comida, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo. Por quê? A gente precisa se perguntar por quê, para quê, em direção a quê, para saber que sentido faz isso. Para a gente não cair na armadilha do tem que e não fazer sentido e acabar num moto contínuo sem nenhum valor, sem dar valor à nossa vida que é tão preciosa. Como é que eu funciono por dentro? Porque eu estou sujeita a toda série de interferências na minha vida, de pessoas, de situações, de ambientes, de lugares. E como é que eu funciono? Como é que eu reajo? Como é que eu ajo dentro disso tudo? Como é que funcionam minha mente e minhas emoções? Porque eu não controlo o que as pessoas dizem, o que as pessoas fazem em relação a mim. Mas eu controlo o que eu penso, o que eu sinto. Isso eu tenho controle. E qual que é a minha natureza espiritual? Que espírito é esse que eu trago? O que eu alcancei até essa minha existência? E a próxima pergunta que nós vamos nos fazer é: quando começar o autoconhecimento? Que tempo é esse? Quanto tempo dura o autoconhecimento? E a gente vai ver que esse é um projeto que tem início e nunca tem fim. Porque ele nos faz localizar dentro dos processos da vida. E quando a gente não o conclui, isso não nos incomoda. Porque nesse caso, não concluir, continuar o processo, fazer dele um hábito, fazer do autoconhecimento um exercício diário, um exercício da vida, incorporar isso à nossa rotina, significa crescer e transcender de si mesmo cada vez mais. Irmão Grimm nos diz que o autoconhecimento é uma expressão contínua. Ela não tem fim. Ela muda a todo momento. Para que o indivíduo mantenha o equilíbrio móvel a contento. Por que eu preciso que esse equilíbrio seja móvel? Porque eu preciso ter flexibilidade em relação às incertezas da vida. E por que essa expressão tem que ser contínua? Tem que ser contínua porque a Thaís de ontem não é a mesma de hoje. E com certeza a de amanhã não será também a mesma. Porque à medida que a gente vai vivendo e experienciando a vida, nós vamos alcançando um autoconhecimento. E para isso é preciso aquele olhar.
tradições, em especial a tradição egípcia, a tradição indiana, nos dizem que sabedoria e encontrar a si mesmo não significa encher mais o jarro, colocar mais, sempre mais coisas, descobrir mais, mas tirar os excessos, aparar as arestas, ver que tanto de fardo a gente está carregando e que de nada nos serve. E entender isso, entrar num processo de purificação de quem somos, para ter contato com aquilo que é mais autêntico em nós. E convenhamos, ser autêntico não é uma coisa fácil. Para isso, requer muito dessa purificação, requer muito deixar essas arestas e seguir mais leve. Isso vai fazer com que a gente não se abale, com que a gente não se vulnerabilize a todo momento em que a gente encontrar um obstáculo em nossa vida, por menor que ele seja, e inclusive construindo alguns que nem existem. Essa frase, o conhece-te a ti mesmo, ela está inscrita em um templo grego, no oráculo de Delfos, mas ninguém precisou ir lá para conhecê-la, não é mesmo? A gente repete isso a todo momento. Ela é atribuída a algum filósofo, tenta-se atribuí-la, né, a algum filósofo da antiguidade, mas na verdade chegou-se à conclusão de que o conhece-te a ti mesmo faz parte da cultura grega. E a Grécia, como berço da civilização, chegou até nós esse estudo, chegou até nós esse conhecimento, e nós continuamos nessa mesma busca do conhece-te a ti mesmo. Só que com o tempo, e são várias as camadas do autoconhecimento, que elas podem começar fazendo referência aos nossos defeitos, às nossas qualidades, ao conhecimento do nosso próprio corpo, do conhecimento dos nossos padrões mentais, mas isso evolui. E quando conhecemos a nós mesmos, nós também conhecemos os deuses e o universo. E foi assim que isso foi ampliado e foi reconhecido. E ao conhecer a nós mesmos e reconhecer os deuses e o universo em nós, nós vamos ampliar o nosso pertencimento a Deus e à humanidade e entender que o que realmente tem valor é a vida humana. Entender isso e dar prioridade à vida humana. Sri Ram, que é um filósofo indiano, disse que isso é um segredo, mas esse segredo não está fora, está dentro, mesmo continua sendo um segredo. O que é o segredo? É o segredo do eu sou, que nós vamos desvelá-lo. Esse é o grande desafio. Entender quem nós somos de verdade e desvelar a cada dia, a cada momento, tirar um véu que nos impede de enxergar sem máscaras a nós mesmos. Como é que se chegou a isso, a esse segredo? É conhecido desde a antiguidade que a natureza tem leis, tem um padrão, tem um código básico universal. Esse código ele é construído com alguns elementos, como os sons, as notas, um espectro de cores, números e geometria. Esse código, essa lei, é uma lei universal, está presente em toda a criação. A questão é que nós nos desvinculamos da criação, da natureza, em algum momento, e passamos a achar
que natureza são as árvores, que natureza é a terra, que natureza são os bichos, que natureza é o sol. E nós esquecemos que somos feitos desse mesmo código básico, desses mesmos elementos e que, portanto, nós também somos natureza. O ser humano é parte desse mistério da natureza. O ser humano é também um mistério da natureza. E as mesmas leis que se aplicam ao espaço infinito, ao macrocosmo, tá? Nós estamos falando de alguma coisa muito grande, muito maior do que nós conseguimos perceber. Mas as mesmas leis que se aplicam ao macrocosmo, aplicam-se ao microcosmo da natureza humana. E o que é que nos difere? São as composições, os arranjos que são feitos com esses elementos, com sons, com as notas, com o espectro de cores, com os números e com a geometria. Isso nos difere de outros seres, isso nos difere uns dos outros. Mas o código é um só, a lei é uma só e é válida para todos. É necessário que a gente aprofunde dentro de nós e descubra o que é esse padrão da natureza. Porque no fundo, o padrão da natureza é o padrão da vida. A professora Melissa Andrade, que é uma filósofa da Nova Acrópole, ela disse que para essa caminhada de autoconhecimento há algumas virtudes que são fundamentais. Ela nos trouxe 4 virtudes, mas é claro que são muito mais que essas. E naturalmente, cada um vai descobrir quais são as suas, o que leva, o que precisa ainda buscar, outras que precisa acrescentar e onde precisa se aprofundar. A primeira dessas virtudes é o amor e a generosidade, que estão profundamente ligados. Porque o amor abre a chave para a intuição ao compreender, ao entender mais e melhor. Entender a vida, entender o outro, entender a criação. Entender a sociedade, entender a cultura em que vive, que foi gerada. Isso confere um grau de empatia, uma visão mais profunda da vida. E, naturalmente, com uma visão mais profunda da vida, eu vou reconhecer no outro os mesmos elementos que tem em mim, e isso vai me fazer ser mais generoso e ser mais altruísta. Outra dessas virtudes é a purificação e a moral. Sobre purificação, embora pareça algo, né, muito... o puritano ficou algo muito pejorativo, mas nós estamos falando aqui de uma purificação que é muito mais profunda. A maior purificação que nós podemos fazer é a de nossa mente. Porque a elevação do nosso estado de consciência só é possível com outra forma de vida, que começa com o domínio de nós mesmos, com o domínio de nossos instintos, de nossas formas mentais, para fazer com que a nossa mente esteja mais limpa, nosso coração esteja mais limpo, que a gente possa enxergar mais a vida como ela é. E sair definitivamente de uma mente mecânica, aquela que não sabe o que está fazendo, mas está fazendo. Não sabe o que está pensando, mas está pensando. Em que as coisas ficam jogadas e perdidas e não direcionadas. Que mais me desequilibram que equilibram. Que mais me trazem confusão do que direção. Outra dessas virtudes é a lucidez e o discernimento. Isso me fala muito de ter os pés muito calçados no chão. Como anteriormente,
me falava muito de olhar para dentro de mim, aqui representado por o coração, mas na verdade é a nossa luz interior. A lucidez e o discernimento têm a ver com sobriedade, com centramento, com a nossa capacidade de pensar de uma forma objetiva, sem julgamentos, com um bom senso, fazendo uma avaliação crítica saudável de tudo que ouve, de tudo que vê, de tudo que vive. A nossa capacidade de reflexão e questionamento, que é o que nos difere, na verdade, de outros elementos da natureza, é isso, né? Só os seres humanos, toda a criação é inteligente. O mosquito que entra na sua casa atraído por alguma coisa, ele está usando a inteligência dele. Mas só nós, humanos, temos essa capacidade de reflexão, de questionar. E não podemos desperdiçar isso. É usar essa razão, mas não uma razão mental. É uma razão mais profunda, a que aqui eu me refiro. De uma forma mais sensata, mais ponderada, mais humana, mais válida, mais objetiva, com um grau de sensatez fundamental. Outra virtude é a humildade. Como nós estamos falando de virtude, naturalmente eu estou falando de uma humildade como um valor moral. Vamos esquecer aquela história de que humilde e pobre são sinônimos, ok? Tá? Não necessariamente ser pobre é ser humilde, não necessariamente ser rico é ser orgulhoso. Esqueçamos isso, porque a humildade é um valor moral, é se colocar na condição de aprendiz. Aí eu sou humilde, quando eu sei que eu não sei, e eu sei que eu posso buscar, e eu sei onde eu posso encontrar e que o outro sabe, porque eu também tenho a oferecer algo que alguém não tem. Nós vivemos numa rede, e nessa rede que nós vamos compartilhar os nossos conhecimentos, a nossa sabedoria, o que nós alcançamos até então. E para isso nós precisamos ouvir, nós precisamos querer saber, querer caminhar. Se eu acho que sei, eu não estou pronto para caminhar. Se me bastam posições do tipo, eu sempre fiz assim e vou continuar fazendo, é assim na minha família, é assim que eu gosto e quem quiser que aceite, isso em nada vai me ajudar na minha caminhada. Muito pelo contrário, vai me causar dor. É preciso intensificar esse autoconhecimento na força da autoavaliação e na capacidade do discernimento, no sentido de mente e espírito, para livremente compor o potencial crítico processual da mente concípio. Quando o irmão Grimm nos fala sobre isso, ele nos traz essa mente que concebe, essa mente que cria, essa mente que imagina, mas que eu só consigo fazer isso pelo autoconhecimento, quando eu consigo me autoavaliar e discernir, para controlar, para entender o meu pensamento. Essa mente concípio, ela é tão importante de ser alcançada que muitos dos ensinamentos, muitos dos experimentos, a que nós chegamos, eles são concebidos unicamente na mente, mas numa mente nesse estado de equilíbrio. E quando a gente alcança o autoconhecimento? Nós falamos em equilíbrio,
nós falamos em amor, nós falamos em humildade, em empatia. E aí nós vamos chegar num ponto que a maioria de nós responde quando pergunta, né, o que você quer da vida? Eu quero ser feliz. Nesse ponto, autoconhecimento e felicidade estão na mesma esquina. Brilhantemente, irmão Grimm vem definir a felicidade e dizer que ela só acontece quando a pessoa, através de seus atributos de natureza, de essência e de existência, alcança a força da autonomia do seu ser, a dimensão crítica da autoconsciência, do autoconhecimento, a comunicabilidade plena com os iguais e, através dela, a percepção da permanente faculdade da informação e da comunicação, estrutura e organização do processo dialógico no conceito da evolução. O que a gente pode entender disso? Então, eu trago os meus existentes, todo o conhecimento que eu amealhei ao longo das minhas vivências. Eu me construo na minha essência e, com isso, eu sou capaz de alcançar a autonomia, ter autoconsciência, fazer o autoconhecimento e me comunicar com os meus iguais. E segundo o irmão Grimm, a faculdade de informar e de comunicar está presente em absolutamente tudo. Por exemplo, quando eu vejo que as árvores que as folhas das árvores vão amarelando, vão secando, que elas vão cair, aquilo me sinaliza que vem chegando o outono. E o que eu vou fazer com essa informação? É só uma informação. Mas o que eu faço com ela é que vai fazer toda a diferença para retroalimentar isso aqui. Eu vou pensar que eu posso, que aquela árvore, com aquelas folhas que vão sujar meu quintal, então quem sabe não seria melhor eu cortar essa árvore? Ou eu vou pensar que está chegando o inverno, que está chegando um tempo mais seco, outono, inverno, e que eu posso perceber como o meu corpo reage a isso. Eu posso perceber que eu tenho que mudar minha alimentação, que eu tenho que beber mais água para suprir essa secura do tempo, porque eu estou perdendo muita água. Eu posso entender que eu tenho que manter as minhas mucosas mais hidratadas, que a minha comida tem que ser um pouco mais quente, eu tenho que sair um pouco das saladas e passar para uns legumes aquecidos. Esse é um conhecimento que eu alcancei a partir de uma informação que me foi comunicada. Mas isso eu só alcanço se eu sei de mim, porque eu sei como eu reajo. Mas quantas vezes você pergunta para alguém o que te afeta, né? E ela nem sequer sabe dizer. Onde dói? Não sei. Quando dói? Não sei. Você já reparou como é que isso é cíclico? Como é que essas questões que você traz, você já trouxe em outro momento? Ah, não me lembro. É porque a gente não se acostumou a pensar sobre isso. A gente não se acostumou a refletir sobre o que nos afeta e a assumir a nossa autonomia, a ter autoconsciência. E nesse processo dialógico de troca, no contexto da evolução, a gente vai conseguir autotranscender. Mas a gente também só autotranscende, que é
ir além do nosso limite quando a gente sabe qual que é o limite. Senão nós não vamos nem perceber. Quanto mais não vamos nem chegar ao nosso limite. Vamos viver muito aquém dele. E essa autotranscendência vai nos capacitar para fazer interações críticas com todo mundo inteligente. Lembre-se, tudo é inteligente. Encarnado e desencarnado. E assim nós vamos ser capazes de fazer permanência daquele equilíbrio que nós alcançamos, do equilíbrio móvel, que foi alcançado pelo autoconhecimento e conscientemente ser feliz. Então, vejam que não há nenhuma possibilidade de eu buscar a felicidade se eu não me conheço. Se eu não, muitas vezes eu não tenho para mim nem o que é para mim ser feliz. Se muitas vezes ser feliz para mim é alguma coisa muito externa, que tem que vir de alguém. E quando ela vem de alguém ou de algo, eu me torno extremamente vulnerável. Quando eu dependo de outrem para me fazer feliz, eu nunca vou ser feliz. E não adianta cobrar do outro. Um autor desconhecido diz que o conhecimento é só um boato, enquanto ele não chega aos músculos. Vejam bem, é como nos dizer que não adianta sentir, pensar, se eu não ajo. Irmão Grimm continua nos dizendo que há necessidade de o indivíduo se conhecer através do referencial reflexivo, aquele que nós humanos temos, aquele que nos aproxima do ser humano, permitindo que faça pelo pensamento livre a extensão crítica do ser, compreenda a responsabilidade de sentir, pensar, falar e agir, e faça consciencialmente a avaliação do seu ser inteligente no espaço, no tempo e na cultura em que vivemos. Autoconhecimento traz responsabilidade. E essa nós podemos dizer que é uma das causas de não fazermos autoconhecimento. Porque nós nos acostumamos a colocar sempre a culpa no outro. Então, quando você vai buscar alguma coisa que vai te trazer mais responsabilidade, você se exime de fazer isso. Mas isso te causa dor. Isso causa outras questões na sua vida e, sobretudo, impede a evolução. Essa falta de autoconhecimento nos deixa à mercê de acidentes, das ambições equivocadas. Alain de Botton, um escritor da atualidade, chama atenção para isso. E aí vem Irmã Marina e nos diz que o homem tem que ser treinado para a coragem de se autoconhecer. Isso é lindo. Tá? É preciso ter coragem de se autoconhecer. Ter coragem de mostrar a si mesmo quem realmente somos. Percebam que eu não tenho que provar nada a ninguém. Não é, o autoconhecimento é me despir de máscaras. Quem eu tenho que provar? E muitas vezes eu vou usá-la para mim mesmo, né? Fingindo que sou o que não sou. Mas quando a gente tem essa coragem, a gente pode se autoconhecer, mostrar a nós mesmos quem realmente somos e esquecer
a sombra, a projeção, o eco de outra pessoa. Isso, dessa forma, é possível alcançar um nível possível nosso de felicidade. Um nível possível de uma vida mais plena, uma vida entendendo o que é o fio da vida. Conversar sobre autoconhecimento é uma delícia, mas eu espero ter plantado nesse curto espaço de tempo, eu espero ter plantado em cada um uma sementinha de incômodo, para que a gente reflita sobre essas coisas, para a gente levar isso para a nossa rotina, para o nosso exercício diário. E nesse momento, no momento do passe, é uma grande oportunidade de, em silêncio e em prece, nós conversarmos com Deus sobre isso. Eu agradeço por terem vindo e agradeço especialmente pela oportunidade que me deram de também refletir sobre isso. Muito obrigada, que Deus esteja conosco, sempre nos iluminando e clareando o nosso autoconhecimento, nos abençoando.